Terceiro e último bloco da entrevista com o Fernando Guntovich, o sócio e fundador da The Group, que está dando show aqui de experiência, de competência. Fernando, a gente estava falando agora das ações do trade, todos os cuidados que se toma para garantir a satisfação do cliente, para que ele compre de verdade o seu produto. Mas eu ouvi aqui nessa mesa uma história uma vez, de uma empresa de sabão em pó, internacional, resolveu lançar um sabão em pó que não fazia espuma. Gastaram bilhões de dólares para fazer espuma. Aí aqui no Brasil não vendia. Aí veio o presidente mundial para cá, pegou o cara de marketing lá, foram visitar o comercial, foram visitar uma dona de casa comum, uma pessoa simples, perguntar: a senhora tem, posso entrar? Pode entrar. A senhora usa o nosso sabão de pó? Já usei, mas não uso mais. Por quê? Eu falei assim: o senhor sabe lavar roupa? Não, o senhor não entende nada de roupa, porque o sabão em pó tem que fazer espuma. Para limpar ele tem que fazer espuma. E o senhor não faz espuma, para deixar macia e cheirinho. Então, às vezes, uma empresa gasta bilhões para lançar um produto e não pergunta, esquece de perguntar para o cliente, né? Isso acontece muito. E outras vezes, em todos os cuidados que você toma, o call center, quando a pessoa vai, todas as pesquisas, todas as informações que você tem para agradar o cliente no ponto de venda, o call center, na hora que ele precisa falar, não consegue. Como é que você trata essas duas pontas, né? Essas duas coisas? Às vezes um banco não lança um produto que não pega e uma indústria de automóvel fica desesperado porque o concorrente está na frente. Como é que você trata disso se você tem a responsabilidade de atendê-lo direito no ponto de venda e resolver as ansiedades e expectativas dos clientes? Na verdade, a gente monitora toda a operação, primeiro, que a The Group está cuidando, que faz parte do que está no job description dela, e as outras coisas que, às vezes, por exemplo, numa promoção, o call center não está sob a nossa tutela, mas a gente sabe que é uma ferramenta importante e que tem que funcionar. Então, a gente também faz uma campanha de incentivo para o call center. Então, e essa campanha funciona, a gente reforça um pouco o treinamento de como a gente quer que o cliente, que o funcionário do call center se porte mediante a promoção, com coisas que possam acontecer, de como lidar com o cliente, como oferecer. Então, acho que a gente consegue amarrar bem isso e aí com as ferramentas que a gente tem com uma campanha de incentivo. Só o que acontece, na verdade, eu entendo que o Below the Line, na verdade, é uma grande orquestra. É verdade. Né? A função acho que da agência, da The Group, é como é que você vai reger todos esses componentes. Quer dizer, como é que eu vou reger a parte, desde o nosso time interno, né, como você estava comentando, acho muito bem colocado, a gente precisa levantar, sair do escritório e ir para o ponto de venda. Então, quando a gente tem uma campanha promocional ou alguma concorrência que a gente faz de shopper market, de trade, planejamento, criação e atendimento vão para o ponto de venda para conhecer, vão entender como é que esse produto está lá, como é que ele está exposto, como é que o consumidor consome aquele produto, quer dizer, como é que funciona não só a gente receber a pesquisa do cliente, mas entender se isso está refletido na realidade, no que está acontecendo. Eu acho que isso é a primeira coisa, você conseguir amarrar e fazer que tudo isso funcione muito bem. Depois, quando a operação vai para a rua, você orquestrar desde não só o call center, mas a promotora que está lá fazendo uma degustação ou fazendo a troca de... Ela pode tratar bem ou mal o cliente? Claro, e geralmente, às vezes, o que pode acontecer, ela precisa estar preparada para ouvir, às vezes, um consumidor que chegou lá nervoso, né? Um consumidor que não entendeu o regulamento da promoção e ele, em vez de um cupom, ele quer 3 cupons. E como é que ela fala não para aquele cliente? Porque quando ela está falando não, ela na verdade representa o cliente. O cliente não sabe que ela foi contratada por uma agência, que essa agência presta serviço para o cliente. Quer dizer, então, ela está lá com a camiseta com o nome do cliente, com o logo da promoção, é da empresa. É da empresa. Então, a gente toma muito cuidado e treina muito, e eu acho que assim, é importantíssimo essas pessoas que têm contato direto com o cliente, e que às vezes são empresas que a gente utiliza que são terceirizadas, a gente treina muito, e acho que nesses anos uma coisa interessante da The Group é, pelo volume que a gente tem de promoção, a gente já conseguiu montar um time de pessoas que a gente já sabe quais são boas para determinado tipo de promoção, né, como se portar. Então, isso foi uma escola boa que a gente conseguiu fazer, mesmo às vezes com turnover do nosso mercado, mas é uma coisa que a gente tem feito com bastante louvor. É evidente, eu te provoquei, eu sei que não é da tua responsabilidade, mas você toma todos esses cuidados até para o treinamento dessas pessoas. Um exemplo que nós tivemos recentemente é um consumidor da Brastemp, uma geladeira. O que aquilo aconteceu, eu aposto que ele ligou para o call center, estava com defeito, queria trocar a geladeira.
não falou com a pessoa certa. Deve ter falado, esperado horas no call center, apesar que hoje melhorou muito, né? Porque as redes sociais, né? É que hoje a força tem que ser mais estudada. Eu acho que a rede social, ela é interessante porque quando tem alguma coisa errada, isso reverbera. Mas também quando tem alguma coisa certa, também reverbera pelo bem. Então acho que são os dois lados. O que tinha antigamente que não tinha essa interatividade, o consumidor ele não tinha para quem reclamar. Ele ligava para a rádio, fazia uma reclamação, enfim. Às vezes era difícil isso chegar na empresa, para a empresa tomar uma atitude, não é que não chegava, mas falava, só foi uma vez tal. Eu acho que hoje a rede social, a internet, quer dizer, se é uma coisa que um produto que teve problema, um serviço que não foi bem prestado, quer dizer, isso reverbera, isso cresce bastante. Eu acho que é bem interessante hoje, nós estamos atentos, nossos clientes estão atentos para isso, entender como é que a gente entra como a gente faz parte desse jogo, porque na verdade a gente já faz parte. Não dá para falar, não, eu não quero entrar em redes sociais. Você já faz, quer dizer, você já está, as empresas já têm o Facebook, já tem a fanpage, você tem os likes, você já tem as pessoas comentando do produto A, B ou C que foi lançado, o serviço A, B ou C. Então, acho que o interessante é como é que a gente consegue juntar tudo isso e criar, vamos chamar, um fio condutor para tudo isso, que tudo ocorra e transcorra. Falta pouco, já melhorou muito, né? Os call centers... Os call centers melhoraram muito, né? Se você, acho que tem muitas coisas, acho que o país se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Economicamente, eu acho que a mão de obra se desenvolveu bem também, e eu acredito que os próximos anos para o país também a gente vai ter um crescimento muito bom, principalmente nesse segmento de below the line. Vocês têm agência de propaganda, agência que se preocupa com below the line, agência de interatividade que cuida de redes sociais e tal, mas tem alguma coisa aí que acontece nesse meio termo que não conseguem resolver. Teve uma pessoa aqui, não me lembro, recordo o nome, a melhor coisa é pedir desculpas para o cliente. Não adianta querer tratar o cliente como se tratava, por exemplo, ainda se trata, eu me divirto muito quando eu leio as cartas de reclamações de clientes enviadas para o jornal. A resposta do cliente coloca o cliente como se fosse um coitado, e já que ele é coitado, eu vou resolver o problema dele. Ele só está resolvendo porque ele reclamou. Porque ele reclamou, Ou seja, tem que existir uma etapa, é tão bonito esse trabalho do below the line, que tem que existir uma etapa pensando nisso, né? Mais nesse tratamento de pedir desculpa, errei. E publicar para milhões de pessoas verem. Isso, e erros acontecem, acho que quando acontece tem que assumir. Do mesmo jeito que você assume o louvor de uma campanha, você pode ter que assumir um erro. E aí, às vezes, um erro da tua empresa, um erro de um profissional. Acho que é bonito isso. Essa preocupação de vocês deve ser grande. O treinamento, pelo menos para que no teu lado não aconteça nada de errado. Acho que o nosso negócio é formado 80% por pessoas. Né? Pessoas internas, funcionários da agência, até pelas empresas que a gente contrata. E aí acho que o grande negócio é como é que eu faço esse time todo estar na mesma sintonia e se portar da mesma forma. Né? Perante ao cliente do cliente, que é o mais importante. Né? Então, desde uma promotora na porta de um evento para fazer o cadastramento, para ver se está com fila, se não está com fila, até na saída do valet. Né? Você tem um evento perfeito e aí você fica 40 minutos esperando o carro, né? É o teu último contato com aquele evento, depois do brinde, isso não pode acontecer. Então, são sempre detalhes que você precisa estar muito antenado e fazer que ocorra. Eu acho que todo mundo é importante, né? Se não tem um que seja mais importante, um menos importante, né? A questão de limpeza, a questão de alimentos e bebidas, enfim, tudo tem que estar muito bem orquestrado. Uma pessoa de banco esteve aqui também, disse que a grande preocupação dos bancos é a fila, mas tem muito aposentado que não tem que fazer, que quer ficar na fila. Ele quer, e isso é pesquisa, quer ficar para conversar com a pessoa, não, pode passar na minha frente e tal, e quer ser tratado. E ele mesmo disse que ele só sabe se o funcionário dele conhece o cliente quando ele pergunta qual a cor dos olhos daquele cliente. Se ele não souber responder, porque ele não olhou nos olhos do cliente. Eu acho que a beleza hoje do nosso trabalho é que ele deixou de ser uma coisa automática, e hoje na agência a gente tem, por exemplo, no planejamento, eu estava comentando, não só profissionais de comunicação, tem um jornalista trabalhando no planejamento, tem um psicólogo trabalhando no planejamento. Hoje é interessante que cada trabalho, nós que participamos, a gente acaba aprendendo mais. Não só daquela atividade, daquela promoção, mas é um pouco, como você comentou, como é que um Talentos da Maturidade para o Santander, entender a cabeça da terceira idade, entender o que ele espera, quais são as expectativas, o que ele quer receber, como ele quer ser tratado. Então, acho que isso
é o grande negócio que é gostoso quando você chega em casa à noite e fala, poxa, hoje eu aprendi mais um pouco. E às vezes é tão gostoso fazer isso. Uma fila de banco, por exemplo, você está falando que tem o Santander, quando a fila está muito grande, não custa a caixa ou o caixa olhar, dar um sorriso, né? Ele já vai entender, acalma o cliente e tal. E nós estamos chegando no fim da entrevista, mas eu tenho aqui uma última pergunta tradicional para os nossos convidados, que é o seguinte: nós temos amanhã no Jornal da Manhã muitos clientes já consagrados e tal, mas na nossa internet muitos jovens que estão nos vendo e que estão preocupados com aquele primeiro emprego, o que eu vou ser quando crescer. Então, que aconselhamento você diria para esses jovens que estão nos vendo no mundo inteiro, de princípios profissionais, de princípios pessoais que eles deveriam ter, agregar a eles próprios, para um dia chegar numa posição de comando, como você chegou, né, como várias pessoas chegaram, e não importa em que ramo de atividade, como se fosse ou seu trainee ou seu filho, o que você diria a eles? Eu acho que primeiro acreditar em si próprio, gostar da escolha que fez, não perder os princípios, os valores, independente de qualquer problema que ocorra durante a carreira, que ocorra do dia a dia, qualquer desavença, e ter comprometimento. Acho comprometimento com si próprio, comprometimento com os colegas, com a equipe, eu acho que e seguir em frente. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Prazer. Gostei muito da entrevista. Volte aqui mais vezes, viu? Será um prazer. Para conversar com a gente quando tiver alguma novidade, algum novo cliente. Estou louco para acompanhar o futuro do The Group e você agora como vice-chairman. Volte aqui como vice-chairman da World Wildlife Park. Será um prazer. Obrigado. Esse foi Fernando Guntovich, que deu um show de simpatia e muita competência. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.